Você confia na provisão de Deus? Eu quero falar com você agora sobre a experiência da provisão de Abraão, o pai da nação dos hebreus. É lá no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 11 e 12, que nós vemos o desfecho da grande fé de Abraão. Abraão, antes, é o pai da fé. Um homem experimentado em batalhas, em experiências místicas. Um homem que viu anjos, viu a sua mulher conceber, já muito idosa. Poucas pessoas na terra viverão e terão tantas experiências com Deus como teve Abraão. Você sabe que ele espera por 25 anos para ser o seu filho, Isaac. E o fato é que depois de o seu filho já estar grande, por volta de 17 anos, o Senhor pede uma coisa difícil a Abraão, que ele vá até o Monte Moriá e o sacrifique. E o texto nos traz alguns detalhes dessa jornada de Abraão. Primeiro é que ele acorda de madrugada, aparelha o seu jumento e leva um menino, mais ou menos 3 dias de viagem a pé. E eu fiquei pensando o que é que Abraão pensava nesse caminho, o que é que vinha à mente dele no caminho da entrega do seu filho a Deus. Talvez todas as vitórias, talvez todas as batalhas, talvez todas as experiências que fariam dele o grande pai da fé estivessem em xeque. Talvez tudo isso culminasse em nada ou numa experiência absolutamente negativa. O desfecho da história de Abraão está em jogo quando ele sacrifica o que tem de melhor, que é o seu filho. Um filho que levou-se 25 anos para chegar. Há momentos em nossa vida que calculamos que tudo que ganhamos, aprendemos, organizamos e acumulamos na fé está indo para o ralo. Abraão vive uma história e um dilema. O dilema de dar tudo que ele tinha de melhor para Deus. E aqui eu começo a me fazer alguma pergunta: de quem são meus filhos e os meus recursos? De quem é o meu tempo, o meu corpo? De quem é a mente que está comigo? Qual o senso de pertencimento que eu dou a todas essas coisas que em primeira instância me compõem? De quem são de fato essas coisas? Abraão sabe que essas coisas não são dele. Nem o filho, nem o tempo, nem a experiência e nem a história. Porque estava disposto a dar tudo isso quando sacrificasse seu filho, Isaac, ao Senhor. Eu aprendo coisas interessantes aqui, que na experiência da provisão eu preciso dar passos de fé. Eu vou repetir, a experiência da provisão me pede que eu dê passos de fé, sem saber exatamente o que vai ser de mim, sem saber o que vai acontecer com os meus, sem saber o que vai acontecer com tudo aquilo que eu já conquistei no próprio campo da fé e nas batalhas da fé. Esse próprio Deus que me deu, agora quer me tirar. Abraão está no dilema entre aquilo que é seu e aquilo que é de Deus. Mas os grandes anos de experiência, de comunhão, sabia na sua consciência que tudo que é dele é de Deus. E que tudo que é de Deus é dele. Nesse jogo entre dar e receber, eu como servo aprendo a abrir mão daquilo que eu acho que é meu e devolvo àquele que é o Pai da provisão de todas as coisas. E quando Abraão ergue o seu machado para sacrificar o seu filho, a mais preciosa das promessas de Abraão, o anjo do Senhor peça para que ele pare e diz: pare, Abraão, agora eu sei que você teme ao Senhor. E no monte, naquela montanha, há um cordeiro
que será a provisão do teu sacrifício. Porque quando o seu coração se desloca para a vontade do Senhor, todas as coisas das quais você precisa virão ao seu encontro. Abraão nos ensina uma grande lição. Entre aquilo que é meu e aquilo que é de Deus, tudo é de Deus. Entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu desejo, tudo vem de Deus. A provisão vem no monte. 3 dias de viagem ao monte foi o tempo que Abraão superou para questionar a sua própria mente e os elementos da sua humanidade. Porque quando os elementos da minha humanidade questionam a razão da minha fé, eu continuo na minha fé. Eu caminho não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu sei. Este monte passou a ser conhecido como o Monte da Provisão. Este lugar final, onde você finalmente poderá entender que o Deus da provisão é o Deus que dá o que você não tem e jamais tira aquilo que não pode ser tirado. Esse é o nosso Deus, fiel, justo e que faz de nós homens, que nos ensina a ficar em pé, que nos ensina a ouvi-lo e a caminhar a caminhada que Ele tem para cada um de nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.